Começa agora a mensagem do entardecer. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis fazer mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe mais louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes
e o povo o estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, e este é o Cristo, o escolhido de Deus. Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 35. Muito bem, meu amado irmão ouvinte, nós temos lido aqui a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao 35, onde nos mostra a passagem da crucificação do Senhor Jesus. E nós queremos tratar com os irmãos aqui nesta noite, se for a vontade do Senhor, acerca desta crucificação. Cristo foi crucificado ali no Calvário e nós sabemos o porquê desta crucificação. A Bíblia nos declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem caiu. Ali em Gênesis capítulo 3, e havia uma promessa que a semente da mulher esmagaria a cabeça da semente da serpente. Esmagaria a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo vem e nos diz ali, creio que em Romanos 16, em breve Jesus Cristo esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Então, havia um requerimento para a salvação, para o resgate do homem. O requerimento era derramamento de sangue. Porquanto, meu amado irmão, se eu te devo R$100, eu devo te pagar com R$100, com a mesma quantia de R$100. E Deus requereu sangue para pagar a dívida do pecado. Por isso que Abel, que é o tipo do crente revelado, ele apresentou a sua oferta ao Senhor através de um cordeiro ensanguentado. E ali já apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe por que isto, meu prezado ouvinte? Porque o pecado veio através do sangue. Uma virgem foi deflorada. E quando uma virgem é deflorada, o ímen é rompido, sai sangue. E foi o que aconteceu ali no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Houve derramamento de sangue ali. Aquele ato, aquele contato daquela besta chamada serpente com a mulher, com a Eva. E daquele contato da serpente com Eva, veio uma semente. Por isso você vê a Bíblia chamar ou falar de a semente da serpente. E semente, meu amado irmão, quer dizer descendente. Descendente. E nós vemos através das Escrituras que a descendência da serpente foi Caim. Você pode acompanhar a linhagem. Foi Caim. A serpente tipificava Satanás.
A Bíblia chama Satanás de a antiga serpente. É Apocalipse 12, versículo 9. Irmão Amaro está nos ajudando aqui. Então, ali foi gerado um descendente, uma semente da serpente. Fisicamente, a serpente. Espiritualmente, o diabo, que se apropriou das virtudes, das características daquele animal, daquela besta. E pasme, meu prezado ouvinte, conseguiu cruzar a semente. Ali houve um cruzamento de semente. Aquela conversa, aquele contato de Eva com aquela besta, houve um cruzamento de sementes. E ali você vê a semente da serpente. Se você ler Gênesis capítulo 3 com cuidado, você verifique que a Bíblia diz que a mulher foi chamada de Eva, que quer dizer a mãe de todos os seres viventes. É 3:20? Gênesis 3:20. Verifique que a Bíblia não chama Adão de pai de todos os seres viventes. A Bíblia ela nos relata, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Ele diz que Adão, ele é... De Adão saiu todas as nações, mas não mostra que saiu todos os seres viventes. Lá fala em nação. De um só homem Deus fez todos os povos. Não é verdade? Então o que acontece? Mostra que Eva saiu de Adão. E de Eva saiu todos os seres viventes. É verdade. Não é verdade? Veja aí, irmão Luiz. Atos 17 Atos e 26. 17. Para a gente falar bem Vazado, né? Importante bem isso. detalhado para os irmãos verem, porque tem muitas pessoas que tropeçam, que dizem assim, de um só fez todas as gerações, mas não fez todas as nações. Toda a geração do Toda geração saiu de Adão, não é verdade? Porque de Adão saiu Eva. Agora de Eva saiu todos os seres viventes. Que a Bíblia nos relata lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Não é verdade? Não diz que é Adão. E Deus não poderia chamar Adão de demônio, de diabo. A Bíblia diz que diz lá em São João, capítulo 8, versículo 44, de vós tem por pai o diabo. Ele não ia chamar Adão de diabo. Não é verdade? Quando chega lá em Apocalipse, capítulo 12 e 9, a Bíblia diz que o diabo é a antiga serpente, a velha serpente, a antiga serpente. Então o que acontece? A Bíblia diz que o diabo, que esse é diabo e Satanás, não é verdade? A antiga serpente. E assim sucessivamente, como a Bíblia mostra que Eva caiu. Que Eva não disse que comeu maçã, ela disse, a serpente me enganou. Quando chega lá em Provérbio 30 e 20, né? A Bíblia diz bem assim, a mulher adúltera, ela come, falando da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz que não cometi maldade nenhuma. Não é verdade? São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36. O Senhor dá a interpretação certinha, mostrando que ali tinha duas sementes, que logo em Gênesis a Bíblia mostra que é duas sementes, 3 e 15, né? A Bíblia diz bem assim, porém inimizade entre a sua semente e a tua semente e sua semente, duas sementes. É verdade. Que eram as duas sementes que estavam no ventre de Eva. Aí o Senhor disse que quem plantou foi o diabo. É verdade. Lá em São Mateus, capítulo 13,
13, versículo 37, ali por diante, ele mostra essas coisas. Agora, essas coisas tem, só quem pode ver é quem tem o Espírito de Deus. Amém. Porque tem que verdadeiramente ter o Espírito, porque o Espírito é quem guia a pessoa na verdade. É verdade. Por as pessoas terem adiantado, ser presunçoso, né? Presunção avançar sem autorização. Eles avançaram, eles não esperaram. Não esperaram pela revelação da palavra. Eles deram a interpretação, é por isso que caíram tudo na masmorra que caíram. Porque tinha que vir o profeta para mostrar todas essas coisas que estamos vivendo. Amém. Não é verdade? E essas coisas que estão... Irmão Luiz, essa mensagem que nós estamos pregando, ela é forte demais. É verdade. Não existe em cima da terra ninguém que possa chegar à luz da palavra e dizer que nós estamos errados, não. Porque se as pessoas disserem que nós estamos errados, está dizendo que a palavra está errada. Porque nós estamos pregando aquilo que está dentro da palavra. Agora, com uma mensagem profética. Essa mensagem profética é que mostra a realidade da palavra. Porque Deus não fará coisa nenhuma na terra sem revelar os seus segredos aos seus profetas. E tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus só podia fazer isso quando a terra estivesse corrompida. Não é verdade? Então o que acontece? Acontece que nós hoje temos a voz de Deus na terra novamente, que é o profeta falando e mostrando os segredos que teve oculto desde o primeiro século. Muito bem, irmão amado ouvinte. Então, nós estamos vendo pelas Escrituras que Caim foi esta semente da serpente. Caim não era filho de Adão, porquanto se ele fosse filho de Adão, ele seria o primogênito. Primogênito, porque ele nasceu primeiro ele. Ele foi o primeiro rebento, né, de Eva, na verdade. Então ele seria tido como primogênito. E o primogênito era que era contado, né? Ele recebia a bênção da primogenitura. Ele era o substituto do pai, né? Quando você vai para Gênesis capítulo 5, você não vê ali, na árvore genealógica de Adão, você não vê que Adão gerou a Caim, que gerou a fulano, que gerou a ciclano. Você não vê isso. Porquanto se Caim fosse semente de Adão, porque a semente vem do macho, ele seria contado como na genealogia de Adão. Então o homem caiu ali em Gênesis capítulo 3, houve derramamento de sangue ali através daquele ato da serpente com Eva, e a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que quase todas as coisas na lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quer dizer, não há perdão de pecados. Hebreus 9, 22, está escrito isso. De forma que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, haveria de se manifestar para derramar sangue. É verdade. E outra, irmão, tinha que estar nas crônicas também. Nas crônicas de Adão tinha que estar Caim. Nós vimos em 1 Crônicas, capítulo 1, veja o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não deixa ninguém enganada, não. Agora as pessoas têm que olhar com os olhos de Deus. Amém. Porque se ele olhar com os olhos carnais, ele só vai ver carne mesmo. Não vai ver o Espírito ensinando, guiando em toda a verdade, como mostra São João, capítulo 15, versículo 13, né? Nas primeiras crônicas, capítulo 1, e o versículo de Adão, 7 hienos. Cadê Caim? Não está nas crônicas. É verdade. Não está catalogado. Tinha que estar nas crônicas primeiro Caim. Mas aí já está mostrando que Abel não foi morto, Caim, aí já mostra aí.
Adão 7, porque foi quando começou ter culto a Jeová, foi que depois nasceu 7. Cadê, onde é que ficou? Que Caim estava vivo. Não colocou o nome de Abel, porque Abel estava morto. Não é verdade? Então o que acontece? Acontece que fala 7, fala Adão, 7 e Enos. Era para ser o quê? Adão, Caim e Enos. É verdade. Não é verdade? Mas aí, como ele não foi a semente de Adão, ele não era contado na genealogia. Não pode de maneira nenhuma nas crônicas, né? É verdade. Na genealogia, nas crônicas. E nós vimos que na genealogia são separadas. São separadas. É a genealogia de Sete e a de Caim. E a Bíblia... Porque não são dois caminhos, é caminho de salvação e caminho de perdição. Tudo tem que começar pelo Gênesis. Gênesis é o princípio de tudo, É o princípio, e tinha que proceder 2 gerações, e essas duas gerações saiu do ventre de Eva. Meu prezado ouvinte, foi a partir dali, de Gênesis capítulo 3, que você passou a ter na terra os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos do diabo. Isso é algo claro na Bíblia. Os filhos do diabo estão na terra, assim como os filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 10, a Bíblia vai chamar Caim de filho do diabo. Filho do diabo. Não como Caim, que era do maligno. Era do maligno. Né? 3 e 12. Nos versículos anteriores, 8, 9 por ali, creio, o apóstolo João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 3 e 10. Então, é claro na Bíblia que existem filhos de Deus na terra e filhos do diabo, desde lá atrás de Gênesis capítulo 3. Os filhos do diabo, eles não darão crédito à palavra. Eles são até religiosos. É verdade. Mais religiosos que os filhos de Deus até, não? Eles São... adoram qualquer coisa, adoram sapo, adoram besta, adoram tudo. Eles não ouvem a voz de Deus. O Senhor Jesus chega a declarar isto em João capítulo 8, versículo 47, você pode ver aí na sua Bíblia. Jesus dizendo: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós, ele está falando ali para religiosos, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vós tendes por pai o diabo. É verdade. Isso é uma palavra muito dura, meu amado ouvinte, mas é a realidade das Escrituras. Existem na terra filhos do diabo, que estão na terra hoje e que não dão crédito à nossa pregação. Não dão crédito à palavra de Deus. Por isso você vê crimes, ódios, guerras, você vê estupros, você verifica toda essa bagunça que está o mundo, porquanto a Bíblia nos declara que o mundo jaz no maligno. Está tudo dominado. O diabo tomou conta de tudo. Ele tomou tanto conta desta terra, que lá em Mateus capítulo 4, ele quis dar para Jesus os reinos do mundo. Ele levou Jesus no alto monte, né, no pico de um monte, e mostrou a Jesus os reinos do mundo, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. De forma que é uma realidade escriturística que há 2 sementes na terra: filhos de Deus e filhos do diabo. É verdade que há filhos de Deus, que os filhos de Deus estão aí misturados
E a gente não sabe quem é quem. Mas, quando um filho de Deus ouve a voz do Pai, quando um filho de Deus ouve a voz de Deus, há algo na alma, irmão Amaro, que combina. Há algo dentro do Filho de Deus que faz ele lembrar que ele é um Filho de Deus. É verdade. Que ele estava como, ou está como um filho pródigo que saiu da casa do pai, que resolveu viver por si mesmo, que resolveu fazer a sua própria vontade. Mas há um momento na vida do Filho de Deus que ele cai em si, como aquele filho pródigo. É Lucas. E ter com meu pai. É Lucas 15, é? Creio que é Lucas 15, o senhor pode me ajudar aí. Há um momento na vida do Filho de Deus, aquele que é semente de Deus, que ele cai em si, e ele reconhece a sua vida de erros, a sua vida de engano, a sua vida de pecado, de tristeza, de dificuldades. Ele cai em si. A Bíblia declara lá que o filho pródigo caiu em si. Depois que ele ouviu a voz do coração. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu quero dizer para você que me ouve nesta noite. Um filho de Deus, ele é como o lírio. O lírio, ele nasce na lama. É verdade. O lírio nasce na lama. E ele vai rompendo a lama. Ele vai rompendo as barreiras. E ele vai colocando a cabeça de fora. Há um poder, há uma vida dentro do lírio. Glórias a Deus. Aleluia. Que vai impulsionando ele. E ele vai rompendo a lama. E daqui a pouco ele começa a respirar. Daqui a pouco ele começa a crescer. Algo vai tomando forma. E aí Jesus vem e nos diz em Mateus 6, olhai os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu, né? Como os lírios do campo, não é assim mais ou menos que ele fala. Mas, no entanto, o lírio nasceu na lama, no charco ali. Meu prezado ouvinte, assim é a vida de um filho de Deus. Pode que ele esteja na lama, na sarjeta, na lama do pecado, numa gaiola, enredado, mas há uma vida, há uma semente de Deus, há um poder escondido, que quando este Filho de Deus, que está na lama do pecado, no erro, na sujeira, na sarjeta, no charco de lodo, quando ele ouve esta voz poderosa do Deus Todo-Poderoso, lá no profundo, no âmago da alma, este Filho de Deus cai em si, algo o impulsiona para cima, e ele tem desejo de se levantar, algo o impulsiona a sair do erro, a sair do engano, e ele se levanta, e ele volta para o caminho, ele volta para a casa do Pai, ele volta para a palavra, ele não fica no chão, ele não fica no buraco, ele não fica no engano, ele não fica na denominação, ele não fica na gaiola. Um filho de Deus escuta a palavra de Deus, mas a semente da serpente, filho do maligno, os Baalins,
que a Bíblia chama de Baalins. Eles zombam, eles escarnecem, como eles estavam fazendo aqui em Lucas, capítulo 23, verso 33 e em diante. E também os príncipes aqui são os religiosos, os cabeças, são os pastores. Pode falar aí no microfone, os cabeças, né, irmão amado? É verdade. Zombavam dele. Confiou tanto em Deus, agora está lá. Pois é. É. É isso que faz, o que fazem os filhos do maligno, escarnecem da palavra, zombam, apedrejam, crucificam. E com base na mensagem do profeta de Deus para este tempo, nós estamos aqui com a mensagem, a acusação. Umbrana vem nessa mensagem, irmão Amaro, acusando o sistema religioso de crucificar a Cristo novamente. Hebreus 6:6. Eu devo mostrar, e mostrarei, que o mesmo Espírito que trouxe a primeira crucificação está sobre as pessoas hoje e fazendo a mesma coisa. As pessoas têm crucificado a Cristo novamente. As pessoas têm tido a mesma atitude. Estão fazendo a mesma coisa espiritualmente que fizeram fisicamente naquele tempo. As pessoas estão crucificando a Cristo novamente. Eu acuso Essa geração. este bando de ministros ordenados em seus credos e denominações. Eles estão crucificando o próprio Deus que eles alegam que amam e servem. É verdade. Eu acuso estes ministros, no nome do Senhor Jesus, em suas doutrinas, que alegam que os dias dos milagres passaram e que o batismo em água no nome de Jesus Cristo não é suficiente e não é correto. Sobre quaisquer destas palavras que eles têm substituído por credos, eu os acuso como culpados, e o sangue de Jesus Cristo sobre suas mãos, por crucificarem novamente o Senhor Jesus a segunda vez. Eles estão crucificando a Cristo ao público, tirando deles a coisa que tinham obrigação de estar lhes dando. Eles substituíram alguma outra coisa em seu lugar. Um credo de igreja pela popularidade. Eu condeno o mesmo grupo hoje e os acuso como culpados diante de Deus, pela palavra de Deus, que eles estão fazendo a mesma coisa. Esta geração está acusada. Eu acuso este grupo de clérigo hoje. Eu acuso esta geração no nome de Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus. Vocês o estão crucificando novamente. Notem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus vindicada no homem.
Agora, irmão Amaro, que declaração dura, pesada. O profeta diz assim: e o Espírito Santo hoje não é a terceira pessoa. Ele é Deus. Ele mesmo, manifestado em carne humana, pelo sangue de Jesus Cristo, para santificar uma vida, para que ele possa refletir a si mesmo através dela. E eles crucificaram essa mesma palavra manifestada. Agora, a mesma vindicação teria que ser a mesma se ele é o mesmo Filho de Deus, pois ele disse em São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, João 15, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Foram pessoas muito religiosas que crucificaram a Cristo. Elas não eram leigas. Foram pessoas religiosas daquele dia. E isso é o que estão fazendo hoje. São pessoas religiosas. A mesma crucificação. A mesma coisa hoje. Ali eles o crucificaram. Eles estavam rejeitando a palavra de Deus manifestada, aceitando seus credos ao invés da palavra. É isso que estão fazendo hoje? É exatamente isso. Fazendo o mesmo hoje. Ele, Jesus, era a palavra. E eles rejeitaram a palavra. Esse é um ponto que eu quero que vocês não percam. Ele era a palavra. E quando eles o rejeitaram, eles rejeitaram a palavra. E quando eles o rejeitaram, eles finalmente o crucificaram. E isso é o que eles têm feito hoje. Rejeitado a palavra de Deus e aceitado seus credos, e têm crucificado publicamente, ante a sua congregação, a operação do Espírito Santo. Eles são culpados. E eu os acuso no nome de Jesus Cristo. Muito bem, amado irmão ouvinte. Agora nós vamos ver aqui, com a ajuda de Deus e a participação do irmão Amaro, em que as pessoas hoje estão crucificando a Cristo. Através da palavra. Porque um homem não é maior, ele não é maior do que a sua palavra. Olha, nós vimos, tinha que acontecer esse episódio, porque desde lá, quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Chegou no deserto, chegou num lugar que não tinha água. O Senhor mandou ele ferir a rocha uma vez, ele feriu 2 vezes. Se Moisés não tivesse ferido a rocha por 2 vezes, nós não tínhamos Hebreus capítulo 6, versículo 6. Porque ele tinha que ser ferido outra vez. Ele tinha que ser ferido uma vez derramando sangue e ferido outra vez dizendo que ele não era o Deus verdadeiro. Que é isso que o povo estão crucificando, dizendo que ele não falou a verdade. Mas Moisés estava errado em ferir a rocha 2 vezes. É verdade. E porque eles tinham que ferir também. Eles tinham que também ferir, viu, irmão Luiz? Outra vez. Sim. Moisés, ele feriu a rocha. A Bíblia diz que aquela rocha era Cristo.
É. E Jesus Cristo, ele é a palavra. Amém. É João 1. Isso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele foi ferido no Calvário e está sendo ferido hoje nos púlpitos. De que forma? Sendo ferido através da palavra, porque aquilo que Jesus falou, na sua palavra, não tem importância nenhuma para os teólogos, não tem problema nenhum para as denominações. Por exemplo, a Bíblia ensina o batismo para arrependimento e perdão dos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Como é Cristo. que eles fazem hoje, irmão? Porque ele não... Irmão Luiz, eu ainda falei isso no meu programa. Irmão Amado, tem um ouvinte que quer participar? Tá bem. Vamos ouvir? Depois nós entramos nesse assunto. Pois não, irmão? É irmã? Pois não, irmão? Deus abençoe. Alô? Pode falar, irmã. Eu queria... Alô? Pode falar, estamos na escuta. Eu queria que o irmão Luiz, por favor, me passasse o versículo onde eles são gêmeos, e o outro que ele estava falando em Hebreus. Onde Caim e Abel são gêmeos? Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Vamos voltar lá, logo no 3, para a irmã entender. Viu? A senhora vai entender aqui no capítulo 3, desde o princípio, aqui. A Bíblia nos relata aqui em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6, ele diz assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí nós passa a página, vê aqui no capítulo 4, versículo 1, depois que ele comeu com ela, a Bíblia está mostrando aqui, ela aqui no capítulo 4, versículo 1, diz, e conheceu Adão a Eva. Foi quando ele comeu com ela, no capítulo 3, e o versículo 6, e ela concebeu, e teve primeiro Caim, depois seu irmão Abel. Aí nós sai daqui... Foi um conhecimento... e 2 filhos que nasceram. 2 sementes. Porque ela teve Caim, e depois é Abel. Aí nós vamos aqui, aí Deus vai dizer que é filho do diabo. Nós vemos aqui, São Mateus... capítulo 13, versículo 39 e 40. Vamos ver aqui. São Mateus. Vamos deixar bem mastigado para ficar aqui. Isso é muito bom pra gente ver. Ó, aqui, São Mateus, capítulo 13 e o versículo 39, diz bem assim. Leia logo do 38, diz. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são o filho do maligno. Aí no 39 diz, o inimigo é quem semeou. Tá vendo aí? Tá mostrando que quem primeiro semeou foi o maligno. Foi quem semeou. E é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Entendeu, irmã? Agora ela quer saber sobre Hebreus, sobre o que de Hebreus, irmã, que a senhora quer ouvir? Ela ainda está na linha? Está na linha. Alô? A senhora quer um versículo em Hebreus sobre o quê? Onde são os gêmeos? Isso é a irmã Joana que está é a irmã Joana, não é? É a irmã Joana. Aí a gente vemos aqui, irmã Joana, em Romanos. Ela quer saber sobre os gêmeos. Dos gêmeos tá aqui em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Ali dele teve primeiro Caim e depois seu irmão, Abel. Foi um conhecimento, entendeu? E 2 sementes. E quando a gente chegamos aqui, irmã Joana, em Romanos, aqui, ó, Romanos capítulo 8, né?
Capítulo 8, mostrando, creio que é o versículo 10, vou mostrar aqui. Olha aqui, olha. Romanos capítulo 8 e o versículo... Peraí, porque... portanto, na vida da carne, nós... Capítulo 9, versículo 10, que diz: e não, aqui está mostrando de dois gêmeos que foi de um só pai. E mostra que lá foi de dois pais. Veja aqui, olha. Romanos capítulo 9, versículo 10. E que diz: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um. Aqui é de um, que é do nosso pai Isaac. Tanto, viu, que nasceu Jacó e Isaú, mas ali era filho de um só. E lá em Gênesis mostra que a senhora volta para Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó, 3 e 15. O começo do 13, do capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí a senhora vai para Provérbio, capítulo 30, versículo 20. A mulher come e limpa a boca. A mulher adúltera come e limpa a boca e diz: não fiz mal, dano nenhum. Não é verdade? Aí então, quando chega... Eu vou dar uma observada agora. Certo. Aí quando chega aqui no versículo 15, veja que aí é duas sementes, aí. Lá foi filho só de um. Caiu. Mas a senhora está ouvindo, caiu, mas a senhora está ouvindo lá. Aí diz aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher. Veja aí, ó, que foi a inimizade que ele pôs entre a mulher e a serpente. E porém inimizade entre ti e a serpente. E entre a tua semente e a sua semente. Ela tinha duas sementes. Não foi só uma semente, não. É quando nós voltamos lá para São Mateus, capítulo 13, e o versículo 39. O Senhor disse que foi o diabo que semeou. E cientificamente é possível, viu? Porque aí a pessoa está vendo árvore. O óvulo pegar, aprender. Não, e tem muito. Eu peguei isso a semana atrasada, eu falei sobre isso. E outra coisa, irmão Luiz. Aí estão as duas sementes, não é verdade? As duas sementes. E quando ela diz, não, mas a Bíblia está falando da árvore. Aí nós vai para Salmo 128. A Bíblia mostra que o Senhor tem pregado isso diversas vezes. Agora, sabe qual é o problema, irmão? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Porque as pessoas querem, as pessoas dizem, como é que o diabo pode trazer o filho ao mundo? Que o diabo, ele não tem sexo. Então ele usou o sexo da serpente. Porque Caim é filho da serpente na carne e na astúcia do diabo. Quando chega em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que o diabo é a antiga serpente. E agora? Eu quero ver, é por isso que eu preguei, irmã Joana, essa mensagem hoje muito forte, pensando nessas coisas mesmo, que as pessoas, por causa de um versículo, sem entender, sem saber juntar as escrituras, diz que o resto das escrituras todinha está errada. Está entendendo? E por isso crucificam. Aí estão crucificando o Filho de Deus novamente. Nós estamos falando disso hoje. Porque o próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse que Caim era do diabo. Era do maligno. Quando chega lá em 1 João, o Espírito Santo não pode mentir, não. Por causa de pensamento dos outros, não. Nós temos que ter muito cuidado. Quando chega lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia mostra que é duas descendências. É os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o diabo é a velha serpente. E a Bíblia diz que o diabo foi quem semeou. É. E agora? Lá no ventre de Eva. A semente do todas essas escrituras que nós não vai ser tudinho. Tudinho passada por cima por causa de uma falta de entendimento de um versículo. Diz, olha aqui Gênesis. E conheceu Adão a Eva. E ela teve Caim, depois mas primeiro ele comeu com ela. Ela deu a ele e ele comeu com ela. Veja lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 6.
E, irmão Amaro, em Mateus capítulo 15, versículo 3, Jesus está falando ali para religiosos. Ele diz assim: toda planta Que meu pai não plantou, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Isso. Ele está falando ali de pessoas. De pessoas. Planta na Bíblia aponta Salmo 128. para pessoas, É. né? Deixai-os, são condutores cegos. Ele está falando dos religiosos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É verdade. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. É Isso. Mateus capítulo 15, verso 13. Aí nós vamos A semente do joio Sim. não vem de Deus. De maneira nenhuma. A Bíblia nos mostrou aqui, no capítulo 13, que é do diabo. O joio é do diabo. E a Bíblia diz que quem semeou foi o diabo. E semente é descendência. É descendência. Porque a Bíblia mostra aqui em Salmo 128. Vamos ver aqui. Porque, olha, irmão, mas pode bater como for, irmão, mas se Deus... Olha, Não se revelar. Deus não abrir o entendimento, Não é a adianta. mesma coisa de São Mateus 28 e 19. Nós podemos citar aqui várias Pode escrituras. mostrar as Não escrituras adianta. todinha, que não adianta. Porque, olha, veja, aí diz bem assim, as duas árvores que tinha lá no Jardim do Éden, nós já falamos sobre isso aqui, né? Já. Essas duas árvores, eram duas pessoas. A árvore da vida, A Jesus árvore Cristo, da vida e a árvore do ciência da do bem e ciência do mal. do bem e do mal. Então, a Bíblia mostra aqui, para nós ver isso aqui, a Bíblia nos relata aqui, em São Mateus, em Salmo 128, diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera. Tá vendo? A mulher é como uma videira frutífera ao lado da tua casa. E o teu filho como planta de oliveira em volta de sua mesa. É tipo, né? É tipo, porque sabe o que é que acontece? A Bíblia, ela foi escrita por tipos, por parábolas e metáforas. Então o que acontece? Acontece que, olha, irmão, a pessoa pode ler a Bíblia todinha, pode pregar mais bonito do que queira pregar. Mas quando chega nos mistérios que teve oculto, ele tropeça. Tropeça. Porque isso é um mistério que teve oculto, irmão Luiz. Todo mundo dizia que Caim era filho de Adão. Mas a Bíblia mostra, que nem a gente mostrou aqui, pra que testemunha maior de que as crônicas? Pois é. Não fala nem em Caim. Não aparece. Porque o que acontece? Acontece que de Eva foi que saiu as duas linhagens, não foi de Adão, não. Por isso que ela é chamada de mãe. Mãe de todos os seres viventes. Gênesis 3 e 20. 3 e 20. Não é verdade? E a Bíblia mostra que ali no ventre dela tinha duas sementes. Pois é. Duas sementes, a semente da serpente e a semente de Adão. É. Não é verdade? Irmão Amaro, em Lucas capítulo 8, ali pelo verso 4 em diante, Jesus está falando sobre a parábola do semeador. É verdade. E nem mesmo os discípulos entenderam. É verdade. E Jesus vem e diz no verso 10, ele diz assim, corroborando com o que o senhor estava falando, ele diz, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas às vezes não, Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí ele vem e explica acerca da parábola do semeador. Então, não são todos que vão entender a linguagem da Bíblia, a linguagem de Jesus. E aí os homens vão para os seminários e vão estudar teologia e complicam as coisas muito mais, porque aí vão para a interpretação, para a hermenêutica, para a exegese e todas essas coisas que se tem nos seminários. É verdade. Mas nós precisamos do Espírito, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. E somente filhos de Deus ouvirão
a voz do Pai. Irmão Luiz, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Olha, ninguém pode, não se pode, olha, Deus não é misturador. É verdade. Ele é separador. Não pode uma pessoa teólogo entender essas coisas que nós estamos pregando aqui. Porque o que acontece? Todas essas igrejas, elas estão metidas na teologia. E tem uma coisa, a teologia não é para dar luz da Bíblia, é para passar por cima da palavra. A teologia, ela pega um versículo e isola. Quando chega lá em São Mateus, o Senhor, ele mostra que a semente, a semente do maligno, quem semeou foi Satanás. Quando chega em Apocalipse, ele diz bem assim, aquele que engana é o diabo e é Satanás. Viu? Então o que acontece? É preciso, olha, irmão, nós não podemos, se nós formos misturar a palavra com a teologia, ela vai chocar completamente. Agora, se nós comparar Bíblia com Bíblia, nós vamos ter a resposta correta. Amém. Mas o nosso assunto, na verdade, hoje é sobre acusação. Essas acusações, pronto, agora mesmo, Nós irmão, estamos o que nós ouvimos. acusando o povo hoje de crucificar a palavra novamente. É verdade. Com seus credos e dogmas. Como, por exemplo, se a Bíblia nos ensina que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados, e a teologia e o sistema religioso ensina e batiza as pessoas invocando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você está crucificando a Cristo novamente. Você está indo contra a palavra. A palavra nos ensina em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Pedro, cheio do Espírito Santo ali, ele ensinou ao povo e disse: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Várias referências bíblicas, Atos capítulo 8, ali pelo versículo 16, do 12, leia do versículo 12 em diante, passe pelo verso 16, você vê ali as pessoas em Samaria sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, verso 48, na casa de Cornélio, as pessoas que ouviram ali de bom grado, o Espírito Santo caiu sobre eles ali, e o Espírito Santo nos leva para a verdade, nos leva para a palavra. Eles também foram batizados em nome do Senhor, ali em Atos 10, 48. Em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. Porque ali a Bíblia nos relata ali no capítulo 9, né? Que ele foi batizado. As pessoas dizem, ele foi batizado. E ele foi batizado como? Aí está a resposta lá em Atos 22 e 16. Justamente. Porque se detém, aí começa mostrando, né? Levanta-te e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? É. Lava-te, mostra ali. E outra coisa, irmão Luiz, eu tenho uma coisa a salientar a todas essas pessoas que estão ouvindo e pessoas que são batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que estão sendo, eu vou dizer bem legível, para as pessoas entenderem, que eu vou dar escritura agora. Tem pessoas que estão batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, não vale de nada. Viu? A Bíblia diz. Não vale de nada, porque ninguém pode se lambuzar não, irmão. A pessoa que é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo tem que esperar pela revelação, pelo dom do Espírito Santo. A revelação, mas as pessoas estão metidas dentro da teologia. A Bíblia diz que, diz em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 19, ele diz assim, ó, diz da seguinte maneira, ó: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Porque se esse selo não for o Espírito Santo, for a teologia, pode saber, irmão, que está tudo errado. Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Diz aqui, ó. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. Fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece
os que são seus. Não adianta dizer que sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não. Que Deus conhece os seus. Ele não vai encontrar a palavra dele próprio, não. E quem profere o nome de Jesus Cristo, a parte da iniquidade. Teologia é iniquidade. É verdade. E estão crucificando a Cristo novamente. Quando ensinam ao povo que Deus é uma trindade de 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, inclusive oram assim, estão crucificando a palavra. A palavra nos ensina que Deus é um. Os demônios creem e estremecem. Veja o que a Bíblia nos declara em Tiago capítulo 2, verso 19. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios o creem e estremecem. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o irmão Amaro citou aqui nesta noite. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único. É o único, não é trino não. É o único Senhor. Então, quando a teologia ensina ao povo acerca de Santíssima Trindade, essa teologia está crucificando a palavra e mostra que está ligada ao catolicismo romano, que foi quem introduziu na terra, quem introduziu no cristianismo esta doutrina da Santíssima Trindade, que é inescriturística e é a doutrina mãe da marca da besta. Você sabe o que é marca da besta, meu prezado ouvinte? Marca da besta é denominação. É a matriz. Marca da besta é incredulidade. Marca da besta é estar num ecumenismo, numa comunhão de um sistema religioso, é estar participando de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, a Bíblia nos ensina isso. E você vai para Apocalipse capítulo 18, versículo 4, lá há um clamor. O anjo está clamando ali: sai dela, povo meu, para que não se torneis participantes dos seus pecados. Então, se você crê em Trindade, crer em Trindade é estar marcado com a marca da besta. E a marca da besta é a marca da morte. Besta na Bíblia é um poder, é domínio, é autoridade, é força. Não é um bicho feio, é um domínio, é um reino, é um poder. E este sistema religioso, que a Bíblia chama de Babilônia a Grande, a mãe das prostituições, este sistema religioso está corrompido, está acabado, está destruído, e este sistema religioso é a semente da serpente. O diabo, na sua trilha, ele passa por dentro da religião. É verdade. Ele tem feito um reino para si mesmo aqui na terra, através da religião. Mas os filhos de Deus, que têm ouvido a voz de Deus, têm saído do engano religioso, têm saído das gaiolas denominacionais e têm voltado para a palavra original. Eu quero conclamar a você que me ouve nesta noite, que você arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, pode te salvar e te levar com muitíssima alegria para a glória. Meu amado ouvinte, a teologia tem ensinado ao povo acerca da Santa Ceia e praticado a Santa Ceia com pão de padaria, com suco de uva, e não tem lavado os pés dos irmãos. Quando o lava-pés é uma ordenança da Bíblia. Em João capítulo 13, verifique ali a partir do versículo 12, Jesus está instruindo os discípulos e dizendo, usando o verbo no imperativo, assim como eu vos fiz, façais vós também. É o mandamento do Senhor Jesus lavar os pés dos irmãos. Então a Santa Ceia é com pão ázimo, pão sem fermento, e com vinho, que é a fruto da vida, né? É verdade.
com vinho puro. E depois que nós tomamos o pão asmo na Santa Ceia, na comunhão, que tomamos o vinho, nós lavamos os pés uns dos outros, conforme Jesus nos ensinou em João capítulo 13, ali a partir do versículo 4 em diante. Você lê até o verso 17 e você vai encontrar isso nas Escrituras. Inclusive, uma irmã viúva, nós temos falado muito aqui nessas programações, uma irmã viúva ali na igreja primitiva, para ela ser amparada, ajudada pela igreja, ela tinha que preencher alguns requisitos. Tinha que ter mais 60 anos. Tinha que preencher alguns requisitos, né, irmão Amaro? E um dos requisitos era se lavou os pés aos santos. Aos santos, se criou seus filhos em submissão, se foi mulher de um só marido. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, né? Ali a partir do versículo 10. É verdade. Você pode ver aí na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10. Então, meu amado ouvinte, se você está pisando na palavra, você está duvidando da palavra, e você está dando ênfase a credos e dogmas, você está crucificando a Cristo novamente. Abandonem seus credos e creiam nesta palavra. Esta é a verdade. Venha para Cristo. Nós teríamos muito mais assuntos acerca dessas doutrinas erradas que o sistema religioso tem ensinado ao povo e por isso tem crucificado a palavra, mas o tempo não nos permite mais. Nós vamos ouvir mais uma melodia, ainda há tempo de você ligar e fazer o seu pedido de oração, e nós vamos entrar em oração em nome do Senhor Jesus. O senhor quer falar, mais? Só um instante, irmão. Olhe, esse versículo que foi falado aqui, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele é muito, olha, irmão, ele é muito forte. Irmão, não adianta ninguém querer botar pena de pavão em urubu, não, irmão. É verdade. Porque, olha, irmão, toda pessoa que se mete em teologia, não saiu de Babilônia, não, irmão. Não. Porque a teologia saiu de onde? Foi da Igreja Católica, irmão. Todas as igrejas, por isso que o Papa chegou na rede na rede de televisão no ano 1981, todas as igrejas, direto ou indiretamente, estão unidas comigo na doutrina da Trindade. A pessoa diz que deixou a Trindade, e como é que está ainda? Como é que não largou os costumes de Roma para estar ensinando teologia dentro das igrejas? Hein? Isso é se lambuzar, irmão. Não tem nada que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não. Como é que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e não largou tudinho? Viu? Quem crê na Trindade está marcado com a marca da besta, que é a marca da denominação. Se a pessoa não crê na Trindade, está crendo na teologia e está lutando contra Deus, contra a palavra. Ou não está? Tá. Está lutando contra Deus, porque a gente mostra a Bíblia todinha, um versículo, porque a pessoa não tem um entendimento de um versículo, quer anular a Bíblia todinha. Ninguém pode anular a Bíblia não, irmãos. Pois viu? É. E tem uma coisa, eu creio no batismo no nome do Senhor Jesus, que eu sou batizado, e batizo as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, e admoesto quem foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos crer na palavra da maneira como ela é. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, porque olha, irmão, é muito melhor estar calado ouvindo do que vendo uma pessoa falando um monte de bobagem e dando a mão a espíritos errados. É verdade. Vamos ouvir então mais uma melodia e voltaremos em seguida para fecharmos a programação com oração. Nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa
já fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores deste mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz poderão impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Nós vamos orar, lembrando da irmã Maria Lúcia, que ligou aqui para nós, amada irmã ali de Integração Muribeca. Pedir oração por sua vida, por seu filho André. Oração a favor da irmã Josefa e família, do irmão Cícero e família. Nós vamos orar terminando esta programação com o irmão Amaro Ferreira. Amado querido Deus, bom Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor, Pai, pelo Senhor ter colocado no coração de cada uma pessoa que telefonou para aqui. Amém, Senhor. Que fizeram as suas perguntas. Pai, não deixe que eles achem que nós estamos com voz altiva, nem achando que nós somos donos da verdade, não. Nós estamos simplesmente falando da verdade, mostrando a verdade nas tuas sagradas escrituras. Aleluia. Da maneira que o Senhor não quer que ninguém se perca, é isso que o Senhor tem colocado no nosso coração. De vir aqui, Pai, não é para falar da vida de quem quer que seja, em particular, mas nós estamos aqui orando e pedindo ao Senhor que o Senhor queira abrir os corações das pessoas, que as pessoas não venham se perder, porque, Pai, todo esse povo que tem telefonado, todas essas pessoas que têm perguntado, que têm trazido ajuda, Senhor, uma escritura, Senhor amado, é para esclarecer. Amém, Senhor. Pai, é porque, Pai, a coisa que eu sinto mais vergonhoso na minha vida, que me deixa até atônito, eu não gostaria de falar da maneira que falo, mas eu sou um analfabeto, um homem sem educação, sou um indouto, um homem que verdadeiramente eu não sei me conter, apesar que a tua palavra diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ajuda, mas até aqui, Pai, eu tenho sido muito explosivo, porque eu sinto aquele gozo tão grande, é gozo na minha alma que eu sinto, de falar com os meus irmãos. Aleluia. Pai, ajude, Senhor. Ajuda, meu porque Deus. Se é a palavra, as escrituras que foram faladas, mostradas, não ajudar, eu não posso fazer nada, Senhor. Verdade, Senhor. Eu sei com todo o meu coração, com toda a minha alma. Amém. Que os pedidos que estão aí, Senhor amado, registrados nesse caderno de oração, Aleluia. Os problemas, Senhor amado, já estão resolvidos. Amém. Porque o Senhor disse na sua própria palavra, Pai, que deleita-te também no Senhor, Amém. e o Senhor concederá o desejo que está no teu coração. Amém, Senhor. Pai,
Mas nós não queremos só os problemas na carne e na rotina do dia a dia. Sim. Mas nós queremos estar com o coração completo, puro diante do Senhor. Amém. Pois para a tua glória, honra e louvor do teu nome, nós entregamos em tuas mãos. Aleluia. E nos ajuda se houver ainda uma semana, Senhor. Sim. Nós possamos estar aqui, Senhor amado, com mais desejo de falar e muito mais pessoas a pedirem oração, a Amém. pessoas a mostrarem as escrituras, nos ajudar como nós fomos ajudados nessa noite através dos telefonemas e das perguntas. E que Deus queira abençoar cada um dos meus irmãos. Nós te pedimos e te rogamos para a tua glória, honra e louvor do teu nome. Mais uma vez eu te peço, Pai, que o Senhor queira ajudar o irmão Jaelson, que o Senhor queira verdadeiramente repreender aquele vírus que está lá no seu pulmão, que ele tenha saúde perfeita e seja reconstituído aquele tecido que foi devorado pelo aquele bichinho, Senhor amado, pelo aquele demônio que está, Senhor amado, procurando tirar a vida do meu irmão. Eu quero, Senhor amado, estar sempre com o meu braço sobre o ombro do irmão Jaelson, com aquele bom e precioso companheirismo, tanto Aleluia. ele com a sua esposa, o pastor que está ali em sua casa. Ajude a cada um, Senhor Amém. amado. Nós te pedimos e te rogamos para a tua glória, honra e louvor do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amado irmão. Pela graça de Deus, chegamos ao final dessa programação de A Mensagem do Entardecer. Você vai ficar aí agora com a voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, com o programa Fé para Vencer. Também de domingo para segunda para terça e terça para quarta, aqui nessa emissora amiga, de 0h a 1h da manhã, você sintoniza Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Se você deseja entrar em contato conosco, nosso número está à sua disposição para você solicitar gratuitamente literatura De Volta à Palavra Original. Uma literatura abençoada, onde tem algumas doutrinas básicas da Bíblia. Literatura De Volta à Palavra Original. Você pode nos ligar no 3343-2548, 3343-2548, ou mesmo se você deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, nós teremos o prazer de te batizar nas águas por imersão, invocando sobre a tua vida o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Nosso site está à sua disposição, www.amensagemdoentardecer.com.br, amensagemdoentardecer.com.br. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Termina agora a Mensagem do Entardecer.